nós temos um grupo de pesquisa que já há alguns anos trabalha com a pauta da convivência ética na escola, né? Então, aprofundar os estudos nas questões dos ataques é algo mais recente, porque o nosso grupo, ele trabalha com pesquisas que olham para a convivência ética na escola como um conteúdo que precisa ser abordado de maneira institucional e curricular. E, para tanto, precisa de políticas públicas de educação para isso, né? Então, infelizmente, precisou que acontecesse tanta coisa como tem acontecido, né, de forma mais efetiva do segundo semestre do ano passado para cá, de forma mais reincidente, para que essa pauta do combate, do enfrentamento da violência da escola viesse à tona, né? Não, a gente costuma dizer que quando não é pelo amor, é pela dor, porque na verdade o que nós desejamos é um trabalho de fomento a uma convivência ética e respeitosa, né? E para isso há necessidade de que haja um planejamento e uma intenção para se atingir isso, né? A gente não nasce com a competência de conviver de forma respeitosa e democrática. Isso é construído, né? Então, a escola e a educação, de certa forma, precisa contemplar essa agenda. Flávia, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. As escolas elas estão preparadas do ponto de vista de recursos humanos, formação de professores, equipe técnica, psicólogos, para enfrentar não só situações como essa que a gente está vendo hoje, mas também até para poder levar a executar essa proposta de tentar estabelecer um diálogo para a paz? Infelizmente, não, Leonardo. Infelizmente, o que nós temos é que quanto mais vulnerável a comunidade, menos recursos do ponto de vista de instrumentalização, não só dos profissionais, mas também de estrutura de trabalho, a gente tem, né? Então, a nossa realidade educacional precisa, de fato, de uma atenção maior, e aí eu começaria pelas pautas de formação dos profissionais de educação, né? Como eu venho da educação desde sempre, eu conheço as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura, de pedagogia, e sei que não há uma abordagem mais aprofundada, não há uma atualização do ponto de vista das pesquisas científicas que tratam dessa temática, a ponto de fato, possibilitar para esse profissional da educação condições e segurança para lidar com essas pautas, né? Então, há necessidade de uma reestruturação que atinja não só a formação dos profissionais, as condições de trabalho, né, e, de fato, a revisão de currículo, né? Nós precisamos institucionalizar uma cultura não violenta, e para isso há que se mexer, inclusive, nos currículos, né? Verdade. Professora, sobre o trauma que fica, né, para a comunidade escolar, que é um trauma completo, não é? E aí a gente está falando das crianças, das cuidadoras, das profissionais ali, pedagogas, outros funcionários da creche, para os pais. É um trauma que é para toda a comunidade, né? Não, é para todo o Brasil, né? Mais diretamente para aquela comunidade, evidentemente, que vai precisar de fato de um apoio muito efetivo, né? Apoio esse que precisa visar as necessidades individuais, né? Então a gente fala que vai desde o apoio individualizado aos profissionais, às famílias das vítimas, às famílias que não tiveram vítimas diretamente, né, atingidas, mas que vivenciaram todo esse pavor, né? Há necessidade de um mapeamento para poder entender quais são os casos de mais urgência do ponto de vista de um atendimento e de um acompanhamento psicológico, né? Há que se pensar também que o retorno às aulas nessa unidade precisa do apoio de especialistas, de profissionais da área da saúde mental, acompanhando por um tempo indeterminado, que isso fique muito claro, que às vezes as pessoas querem colocar na agenda quanto tempo dura um trauma. E é impossível que isso aconteça, né? Então, diante de uma situação como essa, cada um tem uma emergência, uma urgência de cuidado, né? Mas o que nós sabemos é que, de fato, o retorno às atividades
escola que tenha passado por essa situação precisa ser altamente planejado para ações, né, humanizadoras, de escuta, de cuidado, e que facilitem, porque são crianças muito pequenas, e que tenham instrumentos, ferramentas que sejam bastante de acesso a essas crianças, né, jogos, teatro, enfim, formas delas reorganizarem, reestruturarem os seus sentimentos, expressarem o medo ou todos os sentimentos que foram vivenciados nesse dia, né? Então, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, o reequilíbrio dessa comunidade precisa, de fato, de muita, muita atenção, muito acolhimento e muito acompanhamento profissional.